mais um episódio do Rapadoc. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Vitória de Castro, para a gente falar um pouco sobre o ciclo clínico da universidade. Quer se apresentar aí, pessoal, Vitória? E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Vitória, eu sou estudante de medicina da UESP, tenho 22 anos, estou no 6º período, meio do clínico, e estou aqui hoje para a gente falar um pouco sobre isso, e sobre as experiências gerais que a gente está tendo na universidade, né? E como que funciona o ciclo clínico, o que tem no clínico, né? E para, assim, a gente agora está no ciclo básico, né? A gente está muito curioso, né, para essa conversa, porque estamos na beira do ciclo básico, né? Não, Até agora, só teoria. nada de prática. E aí, Tecnicamente, não. A gente já está envolvido nas práticas, né? Mas é meio voluntário, nada formal ainda. Aí, assim, né, Vitória? Tipo, acho que uma matéria que mais vai preparar, assim, para o que pode vir para ver no clínico, né? É a matéria que o João está pagando hoje, que é a técnica operatória, porque vocês vão viver muito em hospital, né? Semiologia também, né? Semiologia Técnica operatória para quem quer a parte cirúrgica e semiologia para quem... Mas aí tem que preparar para as duas partes, né? Uma coisa que a gente está vivenciando muito com o HGV, né? Por conta do estágio voluntário. E aí como é que tá essa questão do ciclo clínico? Tipo, tu tá na turma 42, né? Isso, 42. Como foi entrar no ciclo clínico, né? Pra você? Foi lindo, cara. Porque o ciclo básico, pra mim, foi muito difícil. Tipo assim, eu acho que pra mim e pra minha turma em específico foi bem difícil porque a gente pegou a pandemia bem no meio do básico. Então, o final do básico a gente pagou em AD e foi bem complicado assim pra gente, porque começam a ter essas matérias que são mais importantes, vamos dizer assim, não que as outras não sejam, Sim. mas que são mais importantes para entrar no clínico com uma base legal, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente superou muito bem isso que aconteceu, e quando a gente voltou mesmo assim com gás para entrar no clínico mesmo. E assim, é um baque no começo, quando você chega no clínico, porque já é esperado de você que você consiga atuar dentro de certas situações, sabe? Tipo, não que você vá ser jogado dentro de uma sala de cirurgia sozinho, lógico, mas é esperado que você já saiba a técnica operatória, que você já tenha noções básicas de farmaco, que você já saiba fazer uma anamnese de um paciente bem feita, que você sabe fazer um exame físico. Então, tudo isso são demandas maiores. O clínico traz demandas mais reais, eu acho. Não é nem maiores, é mais reais. Você sente que você está realmente se tornando médico, assim. Você está realmente tendo que pegar em paciente, você está aprendendo como que lida com o paciente, como que lida com a família do paciente. A parte administrativa de hospital, que a gente vai lá, pega prontuário, como é que faz. Tudo isso no clínico se amplifica um pouco, assim. Porque no básico, eu lembro que a gente ficava meio, mas... E a medicina? Sim. Cadê? Onde é que a gente acha, assim? E você chegou, quando estava no ciclo básico, a fazer algum estágio voluntário, a ter alguma vivência prática, a frequentar o hospital? Te ajudou em alguma coisa isso? Nossa senhora, foi o que mais ajudou. Até agora no meu curso inteiro foi isso. Porque eu entrei numa liga, que era a LAFIME, né? E a LAFIME me oferecia o estágio na UPA de Timon. A LAFIME é a liga do quê? É a Liga de Fisiologia Médica do Piauí. Ela não existe mais. Existe. Existe? Não existe. Eu acho que a gestão desse ano, inclusive, vai começar agora, a LAFIME. O processo seletivo e tal. Não tenho certeza, mas acho que sim. E eu não só amei a liga e o estágio, mas várias outras coisas que eu achei muito legais e que me prepararam pro clínico. Eu acho que no meu caso foi porque eu fui para uma urgência. Eu gosto muito de urgência, eu me descobri muito na urgência. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Assim, a pessoa já, assim, passada do básico pro clínico, né, já é um baque meio, né, já imagina ir pra urgência, né, pensando assim, como é que faz essa transição? É uma responsabilidade muito grande. Quando você foi na urgência, foi em UPA ou foi no HUT, no hospital de emergência? Eu já fui no HUT, eu acho que eu não visitei com o professor Daniberg, que na verdade, ele levou a gente, não foi nem para acompanhar, foi só para ver o trabalho, porque ele é da aula de queimados, né, do HUT e tudo, ele é especialista em queimados, inclusive um excelente professor. Cirurgião plástico? Cirurgião plástico e especialista em reconstrução, se eu não me engano. Ele é um excelente professor, ele dá clínica cirúrgica para vocês.
esse é um dos aprendizados aí que eu tive recentemente, e agora confirmando aí, eu achava que quem lidava diretamente com queimados geralmente fosse o pessoal da dermatologia. Eu descobri que não, que o especialista em queimados geralmente é um cirurgião plástico. Sim. E aí foi outra coisa interessante, porque as pessoas têm um preconceito com cirurgia plástica. Sim. Quando você fala, eu quero fazer cirurgia plástica, a pessoa pensa na hora, o cara quer colocar silicone, quer fazer lipo. E não, cirurgia plástica é reconstrução facial, acidente. Tudo, a pessoa tem um câncer, a pessoa tem um câncer de pele, algum tumor no nariz, no olho. E quem opera isso é o cirurgião plástico, porque ele vai ter que reconstruir a face da pessoa. Às vezes em parceria com um câncer no olho, o oftalmo vai fazer a parte dele, vai retirar, e quem vai reconstruir a parte do olho, isso é um cirurgião plástico. Exatamente. A pessoa queimada chega na emergência, quem vai atender ela, quem vai fazer o primeiro é o cirurgião plástico. A gente inclusive teve um professor que deu um exemplo semelhante a isso que tu falou, que a gente estava tendo aula de otorrino com o Dr. Bernardo, né? E também uma sala de professor, inclusive. E ele deu um exemplo de uma cirurgia que era uma retirada de tumor que estava aqui, né, nos seios. E ele falou que uma das partes mais importantes da cirurgia é porque eles usam uma manobra cirúrgica bem delicada, que é um flap, que é quando eles fazem a abertura aqui, né, fazem a abertura passa o epitélio aqui e faz o flap. Assim, aí ele tira essa pele todinha para poder retirar o tumor de cima. E ele falando que uma das partes mais importantes da cirurgia é quando o plástico entra no final, para não comprometer nada do que está ali por baixo. Eles retiram só o tumor e usam da cirurgia plástica como uma das partes mais importantes da cirurgia, apesar de não ser uma cirurgia do plástico, né? Mas ele aparece lá com bastante importância, é uma especialidade muito legal. E foi uma surpresa, inclusive, agora na matéria de técnica operatória, o professor comentando que sobre cirurgia de pequeno, médio, grande porte, e muitas das vezes a cirurgia plástica é uma cirurgia de grande porte. Sim, quase sempre. Porque ela leva algumas horas, ela sempre leva mais do que 2 horas, porque mesmo sendo uma coisa pequena, você tem que ser delicado, demora para fazer sutura, não é uma tarefa. A gente até brinca, eu lembro que a minha turma brincava muito com isso, que a meta é você ter um ponto de sutura de cirurgião plástico. Que é bem bonitinho, todo certinho, todos alinhados, assim, bem bonitinho. A meta é o cirurgião plástico, eles são os melhores nisso. E a minha referência também em cirurgia, porque as primeiras que eu acompanhei foram cirurgias plásticas, com o Dr. Bruno Colasso, não sei se você conhece ele. A primeira cirurgia que eu acompanhei na vida, que eu vi de perto, foi uma com ele, era um retirado de tumor no nariz e uma reconstrução do nariz com um enxerto de pele. Sim, é bem interessante. E agora, tipo assim, pegando um gancho, que a gente agora no ciclo básico, a gente tem que ver muita teoria, né? Tipo, lógico que a gente tem prática, mas como é que é a funcionalidade assim, do ciclo clínico? Em relação à prática, qual é a proporcionalidade dessas duas coisas, teoria? Assim, quando você entra no clínico, parece que, independente de você estar em prática ou teoria, é bem mais médico do que o básico, sabe? E, por exemplo, eu lembro que o mundo se abriu para mim no ciclo clínico quando eu vi infecto, que graças a Deus, Amparo, que não precisa nem dizer, né? A doutora Amparo é um marco, assim, é um ícone, uma profissional incrível. E trabalhar com ela mostrou, assim, acho que para todo mundo que estava na turma e todas as outras turmas, que é a abertura mesmo daquilo ali pra gente. Então, as práticas às vezes não são tão proporcionais, ainda continua tendo mais teoria do que prática. Mas as práticas, se você valorizar elas muito bem, como deve ser feito, você consegue absorver muita coisa. De puxar mesmo conhecimento até o final daquelas pessoas que estão dando abertura para você. Você não... Por exemplo, você ir para uma prática com uma médica como a doutora Amparo, é uma coisa assim que, se você quiser um conhecimento de uma vida inteira, ela passa para você. Mas é laboratório? Oi? É laboratório essas coisas? Não, é na Gardinha. É na Gardinha. No IDEI. Ela é professora da matéria de infectologia. Sim. A doutora Amparo, eu adoro ela, assim, ela foi uma pessoa que realmente acolheu muito a nossa turma e ela ensinou muito pra gente no geral, sabe? O meu clínico, pelo menos pra mim, começou com ela, sabe? Que a matéria dela foi muito aberta, ela sempre foi muito legal com a gente. Eu faço um projeto de pesquisa com ela, inclusive, que é muito legal. E assim,
eu acho que, independente de você estar no básico ou no clínico, você sempre consegue ter mais prática. Você sempre consegue abertura de alguma prática. Se você for atrás, as portas abrem e você consegue. A Lafime foi o que abriu a porta para mim, de conseguir entrar na UPA. E eu brinco dizendo que a UPA revelou coisas em mim que eu não sabia, porque eu tinha muito medo dessa parte, exatamente do que tu perguntou, que o clínico às vezes é muito assustador, porque você tem que saber, você tem que atender, você sabe, e eu ficava me perguntando, assim, que eu acho que todo mundo se pergunta isso ao longo do curso, mas eu ficava me perguntando assim, meu Deus, será que eu vou aguentar a pressão de estar realmente atendendo uma pessoa? Será que eu vou conseguir? Isso que eu queria perguntar para você também, como que foi essa chegada assim na UPA? Foi já antes do ciclo clínico ou você só foi para a UPA de fato quando já estava no ciclo clínico? Eu comecei na UPA no terceiro período. No terceiro período? Eu não tinha pago nem semiologia ainda, quando eu fui pra UPA. E acho que mais por isso ainda eu tava bem nervosa, assim, eu fiquei, meu Deus, eu vou dar uma cama na UPA, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei de nada. Você foi sozinha? Não, eu fui com o Carlos, o Carlos estuda na Facid, ele foi um amigo incrível que eu fiz, ele é uma pessoa maravilhosa, e a mãe dele atende na UPA. Então você já foi com mais facilitado. Exatamente. O Carlos, na verdade, eu já conhecia da Mente Futuro, né? Eu faço parte da Mente Futuro. E o Carlos também fazia, a gente se conheceu lá e por coincidência a gente também estava na Lafime junto e eu fui escalada para o plantão com o Carlos e nunca mais parei de ir para o plantão com ele. Todo sábado a gente vai para lá, amanhã eu tô lá bem cedinho. Então você começou no terceiro período Comecei e agora terceiro. Todo sábado você vai desde o terceiro. Eu só falta assim, eu até falo para todo mundo que a UPA é o melhor momento da semana, assim, para mim. Apesar de ser muito cansativo, ela é tão bom, a gente aprende tanta coisa, né? Que se torna leve. Eu fiz amigos lá, o pessoal de lá é muito legal. Então, assim, pra mim é só bônus, não tem ônus em ir pra lá, sabe? Então, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre esse ponto, né? Que às vezes tem experiências que a gente fica igual tu falou, meu Deus, eu não sei de nada, eu tô aqui, eu não faço nada. E ao mesmo tempo, lá, quando você aprende esse tipo de coisa, pra mim, pelo menos, foi uma surpresa, porque eu descobri que eu sou muito boa trabalhando sob pressão. Eu talvez melhor do que em outras situações que a gente teve dentro de um centro cirúrgico. Essa é uma descoberta excelente para quem está fazendo medicina. Pois é. Eu fico imaginando aquele cara que faz medicina e ele descobre que não sob pressão ele tá bem complicado, porque muitas das vezes a gente vai trabalhar sobre pressão. Sim, quase sempre. Uma coisa que eu gostei em mim é que eu me descobri um cara extremamente sangue frio. Sim. Extremamente, assim, eu não tenho uma coisa de ficar tenso mediante ele. Nossa, eu tenho um cara que vai fazer uma cirurgia e agora... Exatamente. Eu sinto a mesma coisa. Totalmente focado na técnica. Totalmente focado na técnica que eu tenho que fazer. Tem que fazer, né? Aprender. Às vezes, eu até esqueço que tem uma pessoa ali. Para algumas pessoas que estejam ouvindo isso daqui e ainda não estão cursando medicina ou estão no começo, pode pensar, nossa, que cara frio, o cara esquece, mas olha, a melhor coisa do paciente é isso, acredite. Se você lembrar que é uma pessoa ali, você ficar pensando assim, nossa, podia ser comigo, e eu acho que tudo isso fazer bem feito. É meio que um limite, é um limiar bem tênue, assim, entre você ter um atendimento humanizado sempre, que é muito importante, não deixa de ser humano, mas ao mesmo tempo, nesse momento, você tem que ser o médico e não a pessoa que está se importando com a situação, a gravidade, sabe? Deixar essa coisa de estar ali dando apoio, estar ali dando força para o assistente social, para o agente comunitário e pro parente da pessoa, pro familiar, Isso é muito visível, eu até falo para o pessoal que hoje eu já levo calouros para lá, né? É bom quebrar esse gelo, né? É bom a pessoa ter esse contato. A pessoa vai ter que ter um contato na frente, né? Quanto mais cedo possível você tem com uma pessoa que possa te ajudar, né? Melhor é a experiência que você pode ter na frente. Eu imagino que se a pessoa tiver tempo cedo, eu até ia deixar para falar isso daí mais tarde, mas agora já que tem essa oportunidade de falar o curso ele é tenso, é puxado e vai chegando mais para o final, da metade para o final, as pessoas elas têm muito medo de desistir.
Elas passaram anos estudando para entrar, aí mais anos ali estudando, imagina, a pessoa está 6 anos naquilo, ela não vai desistir. E muita gente adoece, tem algumas pessoas que até aqui cometem suicídio porque não aguenta a pressão. A pessoa está cursando engenharia lá, não é para mim isso daqui, não deu, ela desiste. A pessoa está cursando outro curso de exatas, um curso de educação, não era para mim, desiste. E na medicina as pessoas têm a mania de não largar, elas têm medo da pressão que vão sofrer, da responsabilidade social depois e tudo, e às vezes não é para você. Às vezes você imaginou, olhou, viu um status, ou então pessoa chega na parte romântica, que é muito romântica, nossa, sou médico, salvar vidas. E aí quando você percebe que você vai salvar a vida, rapaz, agora tem a vida da pessoa na tua mão. E às vezes a pessoa percebe que não era pra ela e não consegue desistir. Eu lembro que, isso foi muito recente, tu falou, acabei de lembrar, a gente estava tendo aula de cardiologia e o professor estava falando de uma medicação lá, um antiarrítmico, e no meio da situação ele falou assim, tem um caso X de doença tal, que se você não administrar em 15 minutos, o paciente morre na sua frente. E é bem isso. A gente, principalmente em urgência, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas principalmente em urgência isso é sempre presente, sempre presente. A gente, não existe nenhum momento do atendimento em que você que você possa relaxar totalmente, porque você não sabe se aquele paciente está estável ou não. Você tem sempre aquela dúvida, até você conseguir estabilizar ele totalmente e fazer observações, você vai ter sempre essa dúvida. E isso é uma coisa que, pra mim, é lindo na urgência. Eu adoro isso, essa parte de, vamos dizer assim, segurar o paciente ali e saber que fui eu, que foi eu e quem estava lá, que segurou o paciente para ele poder ficar mais estável nas mãos de outras pessoas, sabe? Então, assim, é muito, realmente, como tu falou, é um curso muito tenso. A gente chega no clínico e assim, a gente fica quase totalmente sem tempo para fazer outras coisas. A medicina toma de conta mesmo da nossa vida no clínico. Isso é um outro aspecto legal. E aí, assim, eu queria te perguntar, porque assim, quando a gente entra no curso, tem aquela semana do calor, né, que dão várias dicas pra gente em relação a o que é que a gente tem que fazer em cada momento, né? Por exemplo, agora no BASF vai aconselhar que a gente buscasse pesquisa, buscasse fazer estágio e tal. Porque, por exemplo, eu agora desenvolvi com o meu grupo de pesquisa, né? A gente fez algumas publicações e o mais cedo possível tentar fazer isso para poder no clínico ter mais tempo para essas práticas, né? Mas tem como a pessoa fazer, tipo assim, eu não vou me arriscar agora no segundo ano fazer pesquisa. Tem tempo para fazer no clínico? Como é que gerencia isso? Tem e não tem. Assim, o clínico, eu não sei, assim, às vezes parece que o dia tem mais de 24 horas quando você é estudante de medicina e quando você é estudante de medicina que está no clínico ou mais pra frente, né? Eu acho assim, tem como. Eu faço PIBIC, eu faço o projeto de pesquisa, eu já fiz outros projetos de pesquisa que ficaram em andamento, eu tenho uma pesquisa ao mesmo tempo que eu tenho o PIBIC, eu tenho uma pesquisa com a doutora Amparo, então eu tenho 2 pesquisas, o estágio, o outro estágio e a universidade. Então, assim, são muitas coisas, mas ao mesmo tempo, eu acho que tudo vale a pena. Tudo que você está fazendo e dedicando o seu tempo, se for para alguma coisa maior que você realmente tem interesse e que a gente tem que realmente levar para frente na medicina, é muito importante, tanto para o teu currículo fazer isso, quanto para o curso em si, para a pesquisa em si. Sempre agrega, é sempre um conhecimento que tu está publicando para alguém, mesmo que seja restrito a um determinado local e tal. Mas eu acho muito importante. Agora sim, o clínico é estágio. É você entrar de cabeça, mergulhar mesmo e, pelo menos assim, eu acho as práticas são as melhores, os melhores momentos para você aprender, tirar dúvida. Sempre que você tiver uma oportunidade dessa, que seja uma oportunidade assim, olha, uma coisa diferente que eu vou conhecer, eu nunca acompanhei isso. Dá pra pessoa até, por exemplo, ver um caso diferente, né, que aconteceu com vamos fazer um relato de caso aqui. Com certeza, eu tenho vários amigos que pegaram relatos de casos lá no HGV de doenças raríssimas que foram descobertas lá. O Piauí tem muitas doenças infecto-contagiosas e a gente tem um centro muito renomado, inclusive, né, de doenças infecto-contagiosas. Sim. De doenças tropicais, pra quem não é daqui do Piauí, aqui tem um hospital de doenças tropicais, né? Nós estamos bem no trópico mesmo, né? A gente está em cima da linha do Equador aqui praticamente, então
é muito comum você ter desde dengue, de malária, tem leishmaniose, tem tudo quanto é tipo de doença aqui. Aqui não falta doença para quem quer aprender sobre o assunto. Fora as outras que não têm relação com o clima, né? Mas que também são infecto-contagiosas. Então aqui, se você está pensando agora com o Enem em estudar no Nordeste, é uma boa, vai aprender bastante. Eu acho que o clínico é exatamente isso. É você encontrar oportunidades onde quer que você esteja. Eu acho que em todo lugar você tem sempre a oportunidade de achar coisas com que você se identifique. Mas assim, aqui no Piauí, especificamente na UESP, eu acho que a gente tem professores que são incríveis nas áreas deles e que eles podem passar tanta coisa pra gente que é um absurdo, assim, você imaginar o tanto de conhecimento que eles têm pra passar. São referências, né? São referências. A doutora Clara é uma referência mundial no estudo da leishmaniose. E eu fico muito feliz de você estar falando isso agora, pelo seguinte: nos períodos anteriores, o maior baque que eu tive me mudando aqui pro Nordeste em relação ao Sul é que eu fiz uma graduação lá. Sim. E eu nunca tinha visto um professor deixar de dar aula. Sim. Ou faltar. A aula começa às 1h da tarde e termina às 3, 4. A aula começa no horário, nossa, 25, 10 minutos, o professor se atrasou, pegou um trânsito. Mas ele continua, e pessoal, cheguei um pouquinho mais, vou até agora um pouco mais. Esse negócio de aula ter 2 horas e durar 40 minutos para o professor ir embora, falar, agora teu não existia. Sim. Terminou o conteúdo, exercícios. Sim. Se reúne em grupo, nós vamos debater, ele dava algum tema, levava algum texto para a gente ler e debater. Nunca que ia ter isso de uma aula de 2 horas durar 1 hora. Uhum. E agora eu percebi no quarto período que pela primeira vez os professores estão indo dar aula e estão dando aula. Ainda termina um pouquinho antes, ainda tem algumas coisas sim. Mas agora eles estão dando aula, são professores que entendem muito dos assuntos que eles estão ensinando. Sim. E aí eu estou menos triste do que eu estava aqui pensando com a minha educação. Né? Tipo assim, ele lógico que, tipo assim, por exemplo, algumas matérias tem algumas partes dos conteúdos que realmente agravam mais rápido, né? A pessoa vai dar ali, por exemplo, na patologia de necrose, né? Dá pra acelerar um pouquinho, mas às vezes trazer essa questão, acho que vai até o aluno amadurecer mais, né? Com questão de responsabilidade. Mas... Eu acreditava que o professor ele tem que começar a aula, se sobrou tempo, tem que aplicar algum exercício, tem que fazer algum debate, trazer algum tema. Eu acho que... Imagina que você chega no trabalho e você tem que trabalhar lá, não, já atendi os pacientes, agora eu vou embora. Não? Eu vou dizer uma coisa que eu acho que, assim, a UESP é para os fortes. Mas isso aplica a qualquer universidade, né? O nosso público sim, a qualquer universidade. Falando da UESP, que é a minha experiência, né, como aluna, e eu acho que é exatamente o que tu falou também, qualquer universidade a gente tem sempre isso, mas tem seus problemas, exatamente. No caso da UESP, que eu digo que a UESP é para os fortes, é porque tem isso que tu falou. Nem sempre a gente vai ter a dedicação de volta da pessoa que está ensinando, sabe? A gente pode até se dedicar e querer fazer aquilo, mas nem sempre vai ser retornado. Uhum. E eu acho que lá na UESP, florescem os que vão atrás de oportunidades. Você não pode ficar acomodado. Você não pode ficar acomodado. Porque se você acomodar em uma universidade pública como a UESP, você simplesmente não vai. Você não vai. Eu conheço pessoas que têm, nós temos aqui o Natan Portela, que você falou, o Hospital de Doenças Tropicais, temos o Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, a gente tem o HGV é exclusivo da UESP, é o Hospital Escola. Nós temos o Cid Portela, que é o Hospital Infantil. Todos esses que falou por acaso. E tem a Maternidade Evangelina Rosa. Então nós temos aqui 5 hospitais. Referência. Aí eu te digo, se você for lá agora, você não encontra mais do que 10 pessoas rodando em cada um desses 10. Não. E nós temos 300 no nosso curso. Eu acho que... Então você vai ter 50 pessoas ali dentro do hospital, quando poderia ter os 300 fazendo alguma coisa. Exatamente. Porque não tem aula o dia inteiro. Isso. E tem turma à noite também, não tem aula de noite. Você poderia estar rolando ali e não está. Então, realmente, a pessoa, tem gente que não busca, que não vai atrás. Agora vem o que eu quero perguntar mesmo.
Tem gente que não busca porque é preguiçosa, não gosta muito, ou é porque se sente inseguro em relação ao conhecimento e está esperando um pouco, saber um pouco mais para daí ir atrás disso. Só que aí quando é um pouco mais, o tempo já passou. Já passou. Eu acho que existe um pouco dos dois. É difícil a gente definir isso, porque até isso que tu falou, tipo, quanto é falta de vontade, quanto é insegurança. Eu não gosto nem de falar preguiça, porque eu acho que uma pessoa que está no curso de medicina, ela já... Não é preguiçosa, ela só está desinteressada. E vou dar um exemplo meu. No terceiro período eu quis trancar o curso, no terceiro. Que foi o último período que a gente estava Não, estava EAD. EAD, né? A gente estava... Foi o último EAD, o quarto a gente pagou presencial já, graças a Deus. O terceiro período para mim foi o pior de todos até hoje. Porque o terceiro período, a minha turma como um todo, na verdade, a gente estava, meu Deus, a gente não sabe de nada. A gente já tá no terceiro, a gente está quase no clínico, e aí? É verdade, eu percebi isso, eu não pensei em trancar, para mim não tem plano B, mas eu comecei a avaliar as transferências agora. Sim. No final do terceiro. Eu vou transferir para o Sul, eu vou transferir para outra universidade. Para outro lugar. Onde tinha vaga, nossa, aqui tem vaga, e olha aqui, aqui é só nota do Enem, mira. Meu IRA é alto comparado com o pessoal de lá. A minha nota do Enem, eu comparando com a do pessoal que entrou nos anos anteriores, estava ok, então eu pensei comigo, vou começar a tentar, por causa disso, porque eu comentava com os colegas, não aprendi nada. Tudo que eu sei, eu aprendi lá no HGV, eu aprendi na prática. E mas isso aí eu vou ficar na prática mesmo? Então você concorda que a gente aprende na prática mesmo? Completamente, porque outra coisa do clínico, você chega no clínico já é para você ter essa consciência de que nota não reflete conhecimento. Isso em qualquer universidade, qualquer curso superior. Mas a preocupação já, tipo assim, CESP, que a gente preocupa muito com nota, né? Pelo menos assim, das pessoas que eu conheço, que tem mais conhecimento dentro delas e que são pessoas muito dedicadas para o curso, nem sempre, ou quase nunca, as notas refletem isso. Ou pelo menos tem variações, como todo mundo tem. Ninguém consegue, por exemplo, é muito raro você ver um estudante de medicina que tenha só 9, 9, 10. Isso é raríssimo. Então, assim, mesmo pessoas muito boas, elas vão ou por preferência, eu gostei muito dessa matéria, mas já aconteceu casos comigo, inclusive, de matérias que você gosta muito, mas a nota não reflete. Entendi. Porque tem vários outros fatores envolvidos numa nota. Não significa que você não saiba. Por exemplo, eu me lembro que teve uma das provas de técnica operatória que eu tirei nota baixa, mas se fosse uma prova prática eu teria tirado 10 com certeza. Entendi. Com certeza. Exatamente. E quando eu digo com certeza, não é dizendo, tipo assim, esse 10, na verdade, não é nem pela nota que eu falo. É por saber e ter confiança que eu saberia fazer. Vitória, e tipo assim, quais são, tu pode falar, as matérias assim, que tu achou mais difícil no clínico, assim? Quais são as mais assim, coisas que tu achou, que tu gostou? Assim, todas as matérias mais voltadas para a prática eu gostei muito. Eu me apaixonei por infecto. Infecto ainda é uma das opções que eu tenho para possível residência, infecto. Muito influenciada pela doutora Amparo. Tem clínica cirúrgica, que é com o Dani Berg, que é o cirurgião plástico. E é uma matéria excelente. Eu lembro que eu acho que até hoje foi a melhor aula que eu já assisti na minha vida, foi a aula dele de queimados. Ele foi sensacional, assim, explicando, porque ele realmente é especialista naquilo, ele sabe como funciona, e ele mostra aquilo que você precisa saber para atender um paciente queimado. Não é você entender, assim, o histórico de tratamento dos queimados nos anos 1800, entendeu? Mais você, assim, você tá na frente de um paciente queimado, você vai fazer o que com esse paciente? O que você passa nesse paciente? Você vai dar qual medicação para esse paciente? Isso é o clínico. Isso é o bonito do clínico, é a parte boa do clínico. É que você se sente um pouco mais médico, mesmo você estando com medo de enfrentar, às vezes, sabe? Você se sente mais, isso aqui é medicina. Isso aqui que eu tô vendo na sala é um paciente queimado, é um paciente que tem leishmaniose, eu vou precisar tratar esse paciente, como que eu faço isso? Então eu acho que é muito importante você chegar no clínico já com uma base. Isso foi uma das coisas que mais modificou o curso e que me fez não desistir do curso.
Eu falo muito. Você tá pensando em desistir? Então, aquele assunto que a gente conversou agora a gente vai falando de você. No terceiro período, isso estava iminente na minha cabeça, assim, eu vou trancar esse curso, eu não consigo fazer isso aqui e não ter aquele retorno de dizer, meu Deus, cadê a medicina? Você pensava em trancar porque estava tendo EAD e depois voltar a fazer? Isso. Você não pensou em desistir, né? Era só trancar temporariamente, esperar passar a pandemia para voltar. Para jogar aquelas que praticamente saiu do útero falando que queria ser médico. E você queria fazer bem feito. Aquilo ali não te representava aula online, ver coisa que era pra gente estar fazendo no laboratório, ver só por computador, por vídeo, não era pra trás. Você queria ver na prática. Isso. E eu acho que a minha Então, para você realmente ter ido para a UPA, ter ido para o hospital, te salvou de tudo. Da decepção. Da decepção que estava naquele momento. A minha mãe fala muito assim, que você só deve se colocar para fazer alguma coisa se você souber que você vai fazer bem feito. Sim. E isso é uma coisa que eu penso toda vez que eu vou para um estágio, toda vez que eu vou atender qualquer paciente, eu penso nisso. Olha, eu preciso fazer o meu melhor com esse paciente, agora, nesse momento. Isso é uma coisa que, outra vez, a urgência me trouxe muito esse sentimento. Eu preciso ser o meu melhor agora. Agora. Porque se eu não for agora, perde. E mesmo que você não perca, vão haver consequências para aquilo. Então eu acho que isso é uma das coisas que mais me puxou para essa parte, né, de emergência, mas ao mesmo tempo é uma coisa presente em todo o clínico. Porque quando você vai atender um paciente no Natan, por exemplo, é um paciente que às vezes já está no final de uma doença de HIV quase em cuidado paliativo. Você tem que saber como lidar com essa situação. Como você vai lidar com um paciente que não tem nada? Também atende pessoal com HIV, não é só dengue. Não, qualquer doença infecto-contagiosa o Natan atende. Tem o centro de urgência do Natan, que é excelente também, inclusive. Então o Natan Portela é um hospital para não só de doenças tropicais, mas também de doenças infecto-contagiosas. Sim, exatamente. E das que tu falou, agora foi as que mais tu gostou, né? Mas tem alguma que é pra gente se preocupar? Alguma mais? Tem. Assim, qual foi mais difícil, então? Cardio. Cardio, né? Cardio. Até agora, cardio. Eu tô pagando cardio e dizem que as mais difíceis são depois do meu, são no final do clínico, que é gineco, obstetrícia, reumato, que já é bem medicina mesmo. As matérias do clínico são mais tipo sistemas, né? São mais especialidades. São mais especialidades. Por exemplo, no quinto tu vai ver clínica cirúrgica dividida em 3 matérias, se eu não me engano, na UESP. Mas você tem infecto, que é uma especialidade, você vai ter a parte de reumato, que é outra especialidade, tem gastro, que é especialidade, todas são quase voltadas para especialidades da medicina. É bom que você já pensa no que você vai fazer depois. Exatamente. Eu descobri que tem como eu ser cirurgiã de trauma por causa de ortopedia. Que eu nem sabia que existia essa residência, para falar a verdade, eu não sabia que isso existia. Eu sabia da medicina de emergência, que é atendimento pré-hospitalar, que também é muito bom. Mas eu não sabia que existia essa especialidade e eu descobri com o nosso professor de ortopedia que fez o R4 dele em Belo Horizonte, que é um dos maiores polos de cirurgia do trauma, né? E aí eu descobri, olha só, tem isso aqui que eu posso querer fazer, entendeu? Então você vai... Você que gosta de emergência, vai ter subespecialidades. É o que eu mais penso hoje, se fosse para escolher hoje, eu ficaria muito em dúvida entre infecto e trauma. Porque são as 2 áreas que eu mais gostei de trabalhar, que eu achei mais legal de aplicar o conhecimento nessas áreas. Mas eu ainda tenderia para o trauma, se fosse para escolher mesmo assim. Eu já entrei na faculdade pensando uma coisa e agora já mudei. Eu sou formado em educação física, eu pensei, vou fazer odontologia, medicina do esporte, vou seguir na área. Continuo querendo fazer isso? Sim. Mas agora estamos na parte da cirúrgica, e aí na parte cirúrgica que envolve estética também, eu já gostei de vascular, eu já gostei de cirurgia plástica. Sim. E aí eu descobri que eu não preciso frequentar uma aula presencial, fazer medicina do esporte, odontologia, eu posso fazer uma pós, e eu presto a prova de título para isso. Isso. E me dedicar à residência, de fato, para cirurgia geral. Isso, com certeza. Depois de cirurgia geral, eu posso escolher todas as outras. E vão sendo cursos menores. Isso é uma outra porque vantagem. Eu já pedi cirurgia geral antes. Que eu acho pra mim, é uma vantagem pra mim, que tem interesse na área. A cirurgia do trauma é uma subespecialidade que se acopla com cirurgia geral. A cirurgia geral é uma residência de 2 anos, né, cirurgião geral, e você acopla mais 1 ano e faz especialidade de cirurgião geral, especialista em trauma. Vitória, e tipo assim,
tu falou que é muito especialidade as matérias, né? Sim. E tu descobriu uma possível especialização que pode fazer após o curso. Os professores eles já trazem essa experiência, tipo assim, ó, porque, por exemplo, eu me preocupo muito em relação a, tipo, qual a residência que eu vou fazer após eu terminar a medicina. Eles já dão essas dicas de, tipo, tem uma residência em tal lugar, entendeu? Assim, eles falam sobre isso. De novo, a oportunidade está lá. Se você for bater, eles vão falar. Esse professor de ortopedia que eu conversei é o professor Justiniano. Ele é um excelente cirurgião, ele é especialista em ombro. Ele faz cirurgias de grande porte, assim, de gravidade muito alta. Ele é orientador da Ortoliga, né? Isso. Ele é maravilhoso, um professor incrível. E quando ele falou isso, quando você vai atrás do que aquele professor pode oferecer a mais para você, é um mundo que se abre. Porque você vai pelo menos conhecer o que é a realidade daquilo. É o que eu enxergo mais em cardio, ironicamente, porque cardio é uma matéria extremamente importante. É muito difícil. Pra mim é muito difícil, cara. É muito difícil porque é muita coisa, é muito complexo, é muito perfeito. Tudo tem um sistema de conserto no coração. Então, cada vez que tu vai se aprofundando mais e mais e mais, tem mais coisa. Então, é uma área bem bonita, muito complexa, mas muito bonita. Tem muitas subespecialidades dentro de cardio também. Mas, assim, são áreas que você pensa assim, se você se dedicar a elas, mesmo que seja para dizer no final, não, eu não gostei dessa área, você foi lá e viu a área. Porque é diferente de você pegar uma especialidade e você dizer assim, eu acho que eu não quero isso aqui. É o que eu pensava de trauma. Eu pensava comigo assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir trabalhar no trauma. Vai ser péssimo e vai, tipo, complicar tudo, eu não vou conseguir ajudar o paciente, eu não vou conseguir lidar com aquilo. E aí hoje é uma das áreas que eu mais gosto. E aí a gente começou aqui o episódio, né, pensando assim, é o primeiro episódio que a gente traz um convidado, né, então, quem é a Vitória, de onde ela vem, o que ela frequenta, o que é que ela come, né, já traz aquelas matérias do... A gente fez essa brincadeira. Qual o habitat natural? Aí a gente já descobriu que o habitat natural dela é a UPA, é a emergência, ela gosta de atendimento de emergência. Já descobrimos que onde que ela frequenta é o hospital, é a prática, é isso que ela quer. Agora, como é que você está lidando com a sua vida mesmo? Com a vida pessoal aí? Tem quais as dicas? Tem vida pessoal, relacionamento, como é que você lida com isso daí? Com a parte de diversão, sair? Tem sobrado tempo ou está sendo só estudo? Tá sendo só... Por agora está sendo só estudo. Eu sou uma pessoa mais de casa, assim. Você é caseira? Eu sou bem caseira. Mas ao mesmo tempo tem tempo. Se você quiser achar tempo, tem tempo sim. Pra você fazer, mesmo que vai ser apertado. Não vai ser aquele tempo lá que vai tirar o dia inteiro pra fazer isso. Mas você tem aquele tempo. E assim, dá tempo de namorar. Mas aí é outra questão que é complicado. Que a pessoa vai ter que compreender que... Prioridade, né? Eu imagino que para dar certo tem que ser alguém que ou seja da área ou que entenda muito bem a área, sei lá, um enfermeiro, sei lá, uma enfermeira. Eu acho que... Ou um médico também. Pessoas que sejam mais conscientes, né? Tipo assim, vou respeitar o... Eu acho que isso é uma coisa que varia muito, porque, por exemplo, eu tô com minha namorada já faz 2 anos e meio. E nesses 2 anos... Ela é da área também? Não. Ela quer ser piloto de avião. Quer fazer não sei, né? Exatamente. Eu falando o que tem que ser da área. Eu não sei, dá pra aconselhar. E outra, a minha namorada não é daqui. A minha namorada é de Santa Catarina. Ela é de Santa Catarina. Perto da terra. É vizinha de tudo da Giovana. E aí, dá certo. Se você quiser que dê certo. Se quiser fazer dar certo, então dá certo. E que as duas pessoas entendam as duas pessoas têm que querer, elas fazem dar certo. E entender essa mecânica de que quanto mais você avança num curso como medicina, menos tempo pessoal você vai ter. Pelo menos até você se estabelecer como médico, você vai ter menos tempo. Às vezes eu só tenho 15 minutos por dia para juntar o meu lazer, falar com minha namorada, ler um livro, brincar com minha mãe, brincar com meu cachorro. É tudo naquele tempinho pequeno. No caso, tu é daqui, de Teresina. Sim. Tem família aqui. Tu conhece alguém da tua turma que tipo, é de fora, que vive sozinho, mora com partilha? Conheço vários. Sabe mais ou menos como é a vivência, porque tipo assim, a gente tudo aqui é de fora, né? Eu moro com o João, mas é mais ou menos isso. Na minha turma tem várias pessoas de fora. Acho que a maioria das pessoas da minha turma são de fora. E bem de fora, assim, bem de longe.
Então eles passam o período de aula aqui, né? Mas eles sempre já estão programados para voltar a passar as férias lá, passar as festas lá. Mas com certeza essa vivência deles é bem complicada, porque eu não consigo nem imaginar isso, assim. É uma coisa que eu, inclusive, preparo na minha cabeça para quando eu sair do clínico e entrar no internato, e do internato para a residência. Vamos se preocupar, Porque isso é uma coisa que é complicado de você pensar que você vai se afastar do seu ciclo normal de pessoas, da sua família. As pessoas que têm dado conta. Tem uma menina agora que está para se formar, que ela é da turma, inclusive do Judson, que vai vir conversar aqui com a gente ainda. Ela é do Maranhão, namora um rapaz lá e ela tá no internato agora, então ela tá dando conta da vida habitual. Ela você consegue. Sai de vez em quando, vai no show aí. Você consegue. Não é impossível. Não é impossível fazer essas coisas. E ao mesmo tempo, não é impossível, mesmo que você mantenha a dedicação total. Porque eu acho que medicina é um curso que demanda de você essa atenção quase que sempre, quase que em tudo, sabe? O tempo todo. Mas ao mesmo tempo, é aquele negócio que eu estava falando da nota, isso se conecta muito. Aquilo que está escrito no papel não reflete o que você sabe. E quanto mais você avança no curso, mais você vê isso. Tem coisas que eu já vi na emergência que são coisas que nunca ninguém vai me perguntar num livro. Nunca ninguém vai me perguntar aquilo, nunca vai ter uma questão de prova me perguntando aquilo e eu vou acertar essa questão porque é isso. Mas... Pra gente resumir aí no nosso episódio de ciclo clínico, em alguma dica que você pudesse dar para quem ainda vai passar por isso? Para entrar no clínico. Eu aprendi várias coisas aí já com você falou, mas se você pudesse resumir assim, aquela dica mais importante para a pessoa. Eu acho que comecem o clínico antes do clínico. É a melhor dica. Iniciar a prática antes. Prática o quanto antes possível. Vai para hospital. Por exemplo, essa semana, amanhã, vai ter gente do primeiro período comigo, não? Já. Então, assim, a oportunidade não falta. Não falta. Ir pra UPA lá ainda, hein? Vamos pra UPA, tá todo mundo convidado. Pra UPA lá todo mundo. Quantas pessoas podem ir? Pode ir umas 4 pessoas comigo, que eu acompanho tranquilo. Eu quero. E a gente aprende muito lá, e eu digo não só lá, mas eu acho que essa dica, pra mim, faz muito sentido, começar o clínico antes do clínico. Porque mesmo que você caia assim de paraquedas no clínico, independente disso ou não, você vai sempre ficar confuso no clínico. Ele é assustador. Quando você sai do básico e entra no clínico, eita. É que nem aquele livro, né? A Arte da Guerra, mas você tem que vencer o inimigo antes de começar a guerra. Antes de começar a guerra. Então, assim, saibam... Se o teu inimigo é aprender a parte prática, vão lá e entre a parte prática. Você sempre tem aquele frio na barriga quando vai atender um paciente, assim, que você... Com certeza, isso não falta, né? Não pode faltar. Mas você entrar nisso de cabeça mesmo e dizer assim, tá, eu tô no primeiro período, eu sei que tudo eu não vou aprender e que eu tenho tempo para aprender. Mas a chave é exatamente essa. Começar o clínico antes do clínico é saber que você tem tempo para viver o clínico a todo momento. Perfeito. Então você pode ir com esse pessoal que vai comigo de primeiro período. Lógico que eles não vão fazer o mesmo tipo de procedimento, mas eles estão lá, eles estão vendo um paciente de trauma, eles estão vendo um paciente com risco de AVC, eles estão vendo um paciente que está internado em UTI. Então são coisas que você não vai conseguir absorver em imediato, né? De imediato, você não vai conseguir. Mas ele já abre portas para que você possa, por exemplo, você vê lá um caso de trauma, né? Você já vai com outra consciência para uma aula do ciclo básico e pergunta, professora, isso aqui? Exato. Isso acontece demais. Eu me lembro que nas aulas de técnica operatória, toda vez eu começava a frase da pergunta assim, professor, eu vi um caso de tal, não sei aonde, aí isso é muito legal, essa interação, quando você pega isso do professor, é aquilo que eu também falei. Como você já tem aquela base, o professor está falando de um caso que às vezes você já viu, você já pegou aquele caso. Isso acontece. Então, melhor pergunta um negócio, você já sabe responder. Eu tive essa experiência com a aula do Justiniano de ortopedia, ele falando de um trauma de coluna, e eu já tinha perguntado um caso de trauma de coluna daquele tipo que ele estava falando e fui perguntar sobre aquilo, já em outros detalhes, coisas mais avançadas do que o que ele estava querendo passar e tudo. E isso é muito bom, esse sentimento de que, olha só, eu sei sim. Funcionou. Funcionou. Então eu acho que a dica resume... Foi então pra gente aí, pra finalizar o nosso episódio, o clínico antes do clínico. Vamos pro clínico antes do clínico. Então, tem uma consideração final aí? Só pra... eu acho que pra resumir, né, a coisa toda, né, que o ciclo clínico é uma coisa que a gente tem que se preocupar de agora, né, quem tá no ciclo básico,
também para as pessoas que vão entrar na medicina, tem que saber da responsabilidade que vamos ter com o paciente, né, com a medicina humanizada realmente, né? E é importante que a gente tenha esse conhecimento de agora, porque quando a gente chegar lá, a gente não se desespere, né? Sim, vai desesperar. Vai se desesperar. Então, vamos falar uma frase que você gosta, é gelo no sangue. Gelo no sangue. Pessoal que... Gelo no sangue. E se for trauma, gelo no sangue 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Obrigado pela presença aí. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente encerra o podcast por hoje, né? Vocês podem ter achado estranho, né? A gente está com um ambiente novo aqui. A Helena tá nas câmeras para dar uma olhada, Helena. A gente gostou bastante, Vitória, da tua participação, viu? Bem importante a gente conhecer, tá começando com o pessoal que também é alunado, né? Não é só pessoas assim, que são a nossa primeira convidada, uma aluna. Acho importante porque é uma vivência mais real, né? Possível que a gente pode ter do ciclo clínico. E do estudante mesmo. Isso, do estudante. Então, a gente agradece, pessoal, mais um episódio do Rapadog, o seu podcast de medicina com gostinho de Nordeste, tá aqui nas nossas redes sociais. Siga-nos lá. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e comente embaixo, deixe sua dúvida, seu comentário, viu? E dicas também de temas próximos episódios. Pode mandar, pessoal. Valeu, galera.